Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens, um presente da Academia de Pregadores para todos que nos acompanham aqui nesta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Nesse primeiro trimestre de 2020, estaremos estudando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Com lições comentadas pelo pastor Tiago Brasil, nós teremos a oportunidade de aprender, de crescer juntos ao estudar a Cristologia, que é, na minha visão, uma das disciplinas mais importantes da teologia sistemática. Até porque, quando estudamos Cristologia, temos a oportunidade de estudar diversas outras disciplinas, como a martiologia, que é a doutrina do pecado, como soteriologia, que é a doutrina da salvação, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, enfim. A Cristologia nos propõe uma interdisciplinaridade muito importante, interessante para o nosso crescimento como pessoas, como crentes e também como igreja. Seja muito bem-vindo ao 2020, a nossa nova década e ao nosso primeiro trimestre da EBD, Currículo dos Jovens. A nossa primeira lição vai falar sobre a necessidade de um Salvador. É a lição do dia 5 de janeiro de 2020, domingo próximo. Nós vamos falar sobre a necessidade de um Salvador. O texto do dia da nossa lição está em Romanos capítulo 5 e versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está mostrando aqui, já neste texto do dia, Paulo já está deixando claro para nós a necessidade de um Salvador. Nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos todos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo através do sangue de Cristo Jesus. E agora, através da sua vida, nós somos salvos. A síntese da nossa lição. Pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará até o cumprimento de Apocalipse 22. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver isso aqui durante a lição, porque o nosso comentarista nos propõe, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais para a gente entender toda a evolução da história humana, a criação, o pecado e o anúncio da salvação, que estão descritos nesse capítulo 3 de Gênesis, propõe-nos todo um pano de fundo, todo um alicerce para tudo aquilo que aconteceu, acontece e acontecerá na história da humanidade. Nós teremos a oportunidade nesta primeira lição, falando sobre a necessidade de um Salvador, de entender pedagogicamente os 3 primeiros capítulos de Gênesis, o pano de fundo, o alicerce e a fundamentação que ele nos dá para a compreensão de todo o texto bíblico, até Apocalipse, capítulo 22, que é o encerramento do cânon sagrado. Então venha conosco, não perca essa oportunidade, porque todas as semanas nós estaremos aqui na Academia de Pregadores com a nossa EBD, Currículo dos Jovens. Vamos à leitura do texto bíblico da nossa lição, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, que nos diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo,
ao escrever a carta aos Efésios, que é uma das cartas de Paulo que me encantam muito, porque Paulo, na carta aos Efésios, ele fala que ele pega uma igreja como se fosse um bebezinho espiritual. E ele vai ensinando para esta igreja, até que essa igreja esteja crescida, uma igreja madura, é o que nós precisamos. Né? Principalmente quando estamos nessa fase da juventude, por isso eu gostei muito desse assunto, da proposta deste assunto para este currículo dos jovens. Nós precisamos deste crescimento. Precisamos deste crescimento, porque a maturidade ela realmente vem com o tempo, essas experiências vão nos formando. Paulo então trabalha isso na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso. E ele fala sobre a salvação para os crentes da igreja de Éfeso. E ele já aponta aqui a necessidade de um Salvador, dizendo que nós somos vivificados por Cristo porque estávamos mortos em ofensas e pecados, porque era necessário um Salvador para a humanidade, por causa dos nossos pecados. Porque Deus não queria e não quer nos perder. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, o Salvador, aliás, é muito importante e necessário para que nós realmente pudéssemos ser reconduzidos a Deus. Daí vem o termo religião, religare, estarmos religados novamente a Deus. Em latim, religare. E Cristo fez isto, né? Cristo, Deus, que se tornou homem. E através dessa sua encarnação, ele desceu para nos resgatar e nos levar e nos unir de volta ao Pai. Ele se tornou o que nós somos para que nós nos tornemos tudo o que ele é. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a queda e a promessa de um Salvador. A queda da humanidade e a promessa de um Salvador. Os 3 capítulos primeiros de Gênesis. Nós sabemos que o ser humano pecou por sua livre e espontânea vontade. Ele usou o seu livre-arbítrio para o pecado. Não era um desejo de Deus, mas na sua presciência Deus já sabia. Então Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Mas vamos entender o que o nosso comentarista nos propõe. A queda e a promessa de um Salvador. Primeiro subtópico, que eu vou chamar sempre de primeiro parágrafo. Se você já acompanhou as nossas aulas do currículo de adultos da CPAD, você já percebeu que eu sempre falo primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, Éden, onde tudo começou. Uma coisa que me chama a atenção é que a palavra Éden, o termo Éden significa lugar de delícias. Lugar de delícias. A Bíblia diz que Deus formou um jardim no Éden. Ou seja, o Éden já era um lugar agradável. E Deus fez um jardim neste lugar agradável para o homem habitar com ele. E ali Deus se relacionaria com o ser humano. O projeto de Deus é que o homem enchesse a terra, povoasse a terra. Mas o Éden era o lugar do relacionamento. E o que me chama a atenção, eu estou escrevendo um livro sobre isso, voltando ao jardim secreto de Deus, é que no Éden, no lugar onde todas as coisas cooperavam para o homem não pecar, ele pecou. E Cristo, no Getsemane, do grego, que quer dizer lugar de prensa, lugar de sofrimento, no Getsemane, Jesus tinha tudo para pecar, e ele não pecou, porque sobre ele estava o peso do pecado, dos nossos pecados, ou do pecado de toda a humanidade. E o Éden, então, vai nos ensinar coisas magníficas. Uma das coisas magníficas que nós aprendemos com o Éden é que, mesmo sendo lugar de delícias, o Éden é o lugar da comunhão, o Éden é o lugar do relacionamento, o Éden é o lugar de aprender princípios divinos. E nós precisamos ter cuidado, porque mesmo neste lugar, nós ainda podemos pecar contra Deus. A nossa natureza é má. O próprio Deus disse, pelo capítulo 5 de Gênesis, quando ele resolveu destruir a humanidade. Ele disse, eu vou destruir a humanidade porque o meu espírito não contenderá com o espírito do homem para sempre, porque o homem é mau desde a sua meninice. Mas o Espírito Santo, de acordo com Paulo em Romanos capítulo 8, nos ajuda nas nossas fraquezas, para que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus. Então, manter a comunhão com Deus é um ato da graça. Ser salvo também é um ato da graça, mas manter a comunhão também é um ato da graça. O nosso comentarista,
Ele nos propõe, então, neste primeiro tópico, que conhecer, né, ele vai dizer que o entendimento correto dos 3 capítulos de Gênesis implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos. Então é importante compreender esses primeiros 3 capítulos. Outra coisa que ele nos coloca aqui de muito importante é o que temos nesses 3 capítulos de Gênesis. Primeiro, a criação em harmonia, bondade e perfeição divina. Segundo, a queda caótica por rebeldia e desobediência humana. E terceiro, a salvação, ou pelo menos o anúncio dela, por sacrifício e graça do Senhor. Essas 3 coisas dispostas no capítulo. Essas 3 coisas dispostas no capítulo 1 do capítulo de 1 a 3 de Gênesis, são muito importantes para nós compreendermos toda a história da humanidade, toda a história da salvação, e muito importante, sobretudo, para toda uma compreensão da Bíblia, da palavra de Deus. Então, Gênesis de 1 a 3, nós temos a criação em harmonia, né? Por bondade e perfeição divina, Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Segundo, a queda caótica por rebeldia e desobediência humana. O ser humano se rebelou, ele pecou contra Deus. Nós vamos estudar durante esse trimestre o que foi, na verdade, a essência da queda. Nós vamos aprender para termos cuidado, para não cometermos os mesmos erros. E nós, infelizmente, cometemos os mesmos erros de Adão. Mas, pela graça de Deus, o sangue de Jesus está sempre disponível para nos restaurar. E terceiro, a salvação, ou pelo menos o anúncio dela, Gênesis 3 e 15, quando nós parafraseamos o texto dizendo que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, um incansável cuidado de Deus. Deus tem um cuidado incansável conosco. E uma das coisas que o comentarista colocou que me chamou muita atenção é quando ele fez a seguinte abordagem: ó, a prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou remover coisas ou objetos perdidos. A prioridade de Deus é essa: o Senhor está comprometido com pessoas. Seu amor e cuidado é conosco. Por isso ele chama Adão e indaga sobre o seu paradeiro. Eu lembro que nós fizemos um seminário, certa feita, lá na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, e falamos sobre isso. Quando Deus brada no Éden, onde estás? O que foi este brado de Deus, Adão? Onde estás? Se Deus é onisciente, Deus sabia onde Adão estava. Só que quando Deus brada, onde estás? Deus está como que perguntando para Adão: o que você fez com a humanidade que eu criei em você? Onde está o Adão que eu criei? E este brado de Deus ecoa até os nossos dias. Nós precisamos responder isso para Deus. O que temos feito com a imagem e semelhança de Deus que Ele colocou em nós? E uma das coisas que me encantam em Deus é que Deus não procura culpados. Deus quer resolver o problema. Isso é uma lição para toda a nossa vida. Às vezes nós gastamos muito tempo procurando culpados, ao invés de resolver o problema. É mais importante resolver o problema do que procurar culpado, mas a gente quer mais procurar culpado do que resolver o problema. Porque procurar o culpado, principalmente se não somos nós os culpados, nos dá um alento de continuar inerte, sem fazer nada. Resolver o problema nos tira do lugar de comodismo, a fim de que nós tragamos solução para um problema que talvez nem nós ocasionamos. Então, é mais fácil procurar o culpado do que resolver o problema. Mas Deus está preocupado em resolver o problema. Adão disse: ó, foi a mulher que só me deu. Eva disse: foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Mas Deus chega e resolve o problema. Deus realmente traz o castigo, porque isso era a execução da justiça de Deus, mas, sobretudo, Deus traz o seu ato de amor para a humanidade, mostrando que ele iria redimir Adão, mostrando que ele iria resolver o problema. Então, mais com a questão geográfica, o homem precisava reconhecer
que as suas escolhas os tinham levado na perspectiva eterna, onde as escolhas de Adão o tinham levado na perspectiva eterna. Por isso, Deus pergunta para ele: aonde estás? Por isso, Deus indaga o ser humano, não somente para saber o posicionamento geográfico de Adão. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O nosso comentarista ainda nos propõe que o Senhor direciona o diálogo até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado o tinha conduzido. Então, Deus vai direcionando o diálogo ali com Adão e Eva até mostrar a eles: olha, a salvação chegou para vocês. Vocês pecaram, vocês se obstinaram contra mim, mas a salvação chegou para vocês. Glórias a Jesus. Como é bom saber. Isaías 40 nos diz, hein? Isaías 40 nos diz: consolai, consolai o meu povo. Bradai ao coração de Jerusalém que a sua iniquidade está perdoada. E o Senhor já lhe deu em dobro por todos os seus pecados. Como é bom saber que nós temos um Deus que, além de perdoar os nossos pecados, derrama sobre nós as suas bênçãos. Além de perdoar os nossos pecados, nos suporta com as suas promessas. É esse Deus que você serve. As consequências do pecado realmente serão um preço a se pagar. O comentarista vai nos deixar isso claro aqui, ó, no terceiro parágrafo. A esperança do Salvador. E ele deixa claro que a queda produziu um colapso na humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. E uma vez fora do jardim, os filhos de Deus teriam início a sua caminhada rumo à promessa de restauração. Então veja que Deus realmente pune a natureza, o homem, a mulher, a serpente. E eu fiz questão de anotar aqui, ó, e eu quero ler isso aqui, eu notei o seguinte, ao estudar a lição aqui: a esperança não anula o pecado e suas consequências. Esta esperança da restauração não anula o pecado e suas consequências, mas nos conduz num caminho onde Cristo nos redime do mal e nos livra da sua escravidão. A esperança do Salvador não nos diz que nós não somos mais pecadores. Muito pelo contrário. A esperança do Salvador nos diz: você é pecador, mas há uma esperança. Que esta seja a minha e a sua esperança eterna. Sermos redimidos do pecado e sermos livres da sua escravidão. Segundo parágrafo, as profecias messiânicas no Antigo Testamento. Por que as profecias messiânicas no Antigo Testamento são importantes? Primeiro, o comentarista vai nos tratar sobre o que são profecias messiânicas. São profecias que tratam a respeito de Cristo, a respeito do Messias. Né? Então, essas profecias são discursos sobrenaturalmente orientados, proclamando a vontade de Deus, oráculos proféticos, proclamações da vontade de Deus, com dois objetivos principais, aliás, três objetivos principais. A profecia exorta, consola e edifica. E as profecias messiânicas também cumprem este objetivo. Então, esta comunidade judaica, elas viam a profecia diferente da gente. Elas esperavam, ouviam o Messias diferente da gente. Esperavam um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento da autonomia de Judá, garantindo assim, por consequência, a restauração de cultos públicos, em especial o templo. Era a expectativa de Judas. Judas queria um Messias político,
um líder, um rei que viesse montado num cavalo e para livrar o povo da opressão. Quando estudamos salvação no Antigo Testamento, nós aprendemos que a visão judaica de salvação lá no Antigo Testamento era ser livre de uma dificuldade, ser livre do inimigo, ser livre de um problema. Para nós, não. O Messias é o salvador da nossa alma. O que Israel não entendeu é que o Messias que salva a nossa alma também nos livra da fúria dos inimigos. O salmista, se não me falha a memória, no Salmo 125, compreendeu isso. Diga, pois, ó Israel, ou ora, pois, ó Israel, se não fora o Senhor, os nossos inimigos já tinham nos engolido vivos. Eles precisavam tão somente receber o Messias com a proposta messiânica divina. E, sem dúvida nenhuma, todas as promessas de Deus se cumpririam. O Senhor prometeu desde Abraão que ele seria o pai de muitas nações, queria abençoar as muitas nações. Em Deuteronômio, Moisés escreveu para o povo de Israel: se vocês obedecerem a Deus, vocês estarão por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, vocês vão emprestar e não tomar emprestado. Então, as promessas de prosperidade de Deus vêm junto com a salvação, mas o Messias veio para salvar a nossa alma. Paulo fala disso, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Vamos ao segundo ponto, ou segundo parágrafo do nosso segundo ponto. Análise de algumas profecias messiânicas. Aqui o nosso comentarista vai tratar do Messias dentro de algumas características ministeriais. Messias rei, Messias sacerdote, é o que está aqui na próxima página, Messias sacerdote e Messias profeta. E Messias profeta. O ministério de Jesus foi um ministério onde ele foi rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Um ministério pleno de Jesus. Ele reinou? Não, mas ele tinha plenos direitos de reinar. Israel não o recebeu como rei, mas ele tinha plenos direitos de reinar. Dentro dessa perspectiva, o ministério de Cristo resolvia alguns problemas para Israel. Primeiro, emancipação política, porque ele seria rei, ele será rei. No milênio, Cristo vai reinar o mundo a partir de Israel. Segundo, reforma religiosa, um novo mandamento. Jesus sempre disse isso, um novo mandamento vos dou. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 Coríntios 5, 17, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E segundo, renovação moral, que era a função profética. Dentro dessa perspectiva, quais os problemas estariam sendo resolvidos? Não só os problemas circunstanciais. Israel, os judeus liam e leem as profecias na perspectiva de solução de problemas circunstanciais, referentes a cenários imediatos, limitados. Nós cristãos lemos como anúncios das respostas de problemas globais. Por que nós lemos como anúncios de respostas de problemas globais? Porque a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho ao mundo, e não somente aos judeus. E Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a importância, terceiro parágrafo, das promessas messiânicas para nós? O que isto tem a ver conosco? Nós que não somos judeus, somos chamados de gentios. Então, o Senhor do universo, o nosso Deus, nunca fará nada sem que avise aos seus escolhidos. A Bíblia diz isso. O Senhor não fará nada sem que avise os seus escolhidos. O seu plano para restaurar a sua perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de forma progressiva sobre a terra. Dentro dessa perspectiva, algumas coisas são importantes para nós compreendermos. A vida ganha sentido, as dificuldades e decepções são superáveis em virtude da conclusão gloriosa de que chegaremos, e a certeza plena de vitória torna-se uma questão de tempo. Pronto. Então, isso aqui
se refere diretamente a nós. Quando nós temos uma perspectiva escatológico-messiânica, nós temos uma convicção, a nossa vida vai ganhar um sentido, nós enfrentamos dificuldades, decepções, mas podemos superar todas elas, porque nós chegamos à conclusão gloriosa e temos a certeza de uma plena vitória. Pronto. Agora, duas coisas são muito relevantes também para nós sabermos, e que é uma proposta que nos é oferecida por esta perspectiva messiânico-escatológica. Primeiro, Jesus de Nazaré é o Cristo. Jesus é o Cristo. O Cristo já veio. E nós, os que amamos a sua vinda, seremos salvos pela sua graça. Seremos salvos pela sua graça. Isso nos dá ânimo. Isso nos dá coragem para continuar. Quem sabe você está passando por dificuldades, por problemas, pensando em desistir. Não desista. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Jesus já venceu por você, basta tão somente resistirmos, irmos avante, termos confiança no Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Servir a Deus é um privilégio. Eu louvo a Deus pelo privilégio de servi-lo desde a minha infância. Nasci num lar cristão. Passei a minha juventude como solteiro na casa de Deus. Estou vivendo a minha juventude ainda, porque eu acho que sou jovem ainda, a minha juventude dos 40 e poucos anos, servindo a Deus. Vale a pena ser crente na pessoa bendita de Jesus. Terceiro ponto, o cumprimento da promessa. Primeiro parágrafo, tudo se cumpriu conforme o Antigo Testamento. Cada acontecimento, tudo aquilo que foi dito, o nosso comentarista nos deixa isso aqui bem claro, que cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu do modo como os profetas haviam anunciado antecipadamente. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno até a morte. Ele também, está aqui em cima, ele também foi um como nós e por isso podemos ser um como ele e ele um conosco. Qual é a proposta desta nossa primeira lição? Nos mostrar que o nosso Cristo veio por uma necessidade, que ele viveu a nossa vida para que nós pudéssemos hoje viver com ele, ao lado de Cristo. Outra coisa que o comentarista nos coloca no segundo parágrafo do terceiro ponto é sobre Jesus, o evento. Jesus não é tão somente um acontecimento, um evento, é um conjunto de acontecimentos que marcam uma história. Então, a história de Jesus não é tão somente, a concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento da biografia de Jesus, é o despertar do ápice da história humana. É Deus agindo na história da humanidade. Eu chamo isso de um ato intrahistórico de Deus. Então, um evento é um conjunto de fatos, de acontecimentos que transformam a história. A história de Jesus não é só um acontecimento, é um evento. Jesus é a razão de ser de toda a história. Ele está no centro de tudo. Ele não é somente um homem que veio e marcou o calendário. Não. Ele não é somente um mártir que veio para morrer por uma ideologia. Não. Ele é o Salvador do mundo. Ele mudou a nossa história. Ele fez com que nós pudéssemos realmente ter esperança. E o terceiro parágrafo, nós e Jesus. O nascimento de Jesus foi o resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. A Bíblia diz que esta promessa de Cristo, a promessa do Espírito Santo na nossa vida, diz respeito, Atos capítulo 2, que no caso é a promessa do revestimento de poder, que vem sobre aqueles que já receberam Cristo como Salvador. No discurso de Pedro, ele diz, essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, os que estão perto, e a todos quanto nosso Senhor chamar. Então, o que nós temos a ver com Cristo? Ele veio. E aí o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?
né, que foi anunciada por Cristo Jesus, né? Aliás, capítulo 12, não, capítulo 10, se não me falha a memória, né? O capítulo 12, ele está falando lá sobre os heróis da fé no capítulo 11, e depois fala no capítulo 12, deixamos todo o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia. Mas o escritor aos Hebreus diz, se não me falha a memória, no capítulo 10, que não há como escaparmos, se não atentarmos para tão grande salvação. Então, nós fomos salvos por Jesus, né? José e Maria assumiram todo o ônus e o bônus desta história. Maria correu o risco de ser abandonada por José na concepção de Cristo. Estava desposada, não era um simples noivado como temos hoje, já era um comprometimento, embora não tivessem coabitado ainda, mas era um comprometimento de casamento que já tinham, e Maria achou-se grávida. Com certeza poderiam sofrer algumas questões sociais da época. Maria seria apedrejada por estar grávida de uma outra maneira que não fosse de José, mas eles assumiram tudo isso, tão somente para que o Messias viesse ao mundo e pudesse realmente promover a nossa salvação. Meu querido, era necessário um Salvador. Graças a Deus que ele já veio. Que bom que nós alcançamos esta promessa. Que bom que Cristo já se revelou a mim e a você. Mas eu e você temos a obrigação, a responsabilidade de levar a revelação de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. E nós podemos sim desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem para nós, porque somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, e até a próxima semana, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.